sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de lançamento do produto Descarga A. Meu nome é Emílio Quillit, eu sou diretor da Unidade de Negócio Life Science da Chemiunion. A Unidade de Negócio Life Science atende os mercados farmacêutico, veterinário, alimentício e de pet care. Olá, bom dia, tudo bem? É muito prazer estar aqui hoje com vocês. Eu vou falar sobre o lançamento do Descarga A, um aminoácido coprocessado para fazer processos de suplementação de sólidos mais robustos. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Natália Rondolfo, eu sou farmacêutica, pós-graduada em desenvolvimento de medicamentos e MBA em inovação pela FGV. Já trabalhei em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, trabalhei em grandes indústrias farmacêuticas e há 2 anos eu estou na Chemiunion como gerente de produto e marketing. A Chemiunion, como vocês viram, ela é um grupo que atende tanto a indústria de cosmético como também a indústria farmacêutica, de suplementos, veterinária. É um grupo multinacional brasileiro, então a gente já exporta para mais de 50 países pelas nossas filiadas. E hoje o que eu vou passar para vocês é falar de um produto que foi idealizado pela área comercial a partir de uma necessidade de mercado, onde os clientes tinham muito problema na variação de lotes e também no tempo de processo de produção de um suplemento utilizando o aminoácido. Descarga A é um aspartato de arginina DC, que é de Direct Compression, para compressão direta. Quando a gente fala de DC, ele não quer dizer que é só para comprimidos, né? A gente também pode usar essa denominação e ela é muito comum para falar sobre processos via seca, para processos onde você não precisa fazer nenhum tipo de granulação ou transformação no produto. Você já consegue trabalhar com ele com etapas de processo menores. Mas antes da gente falar propriamente dito do DC, vamos conhecer um pouquinho mais do que é o aspartato de arginina. O aspartato de arginina, ele é um suplemento de aminoácido. E por que a gente precisa suplementar? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde ela é um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. O suplemento alimentar, ele é uma complementação, ele não é um tratamento, ele não é tratado como um medicamento. Quando a gente fala dos problemas do mundo, um dos maiores problemas da humanidade é a obesidade. E cerca de 96 milhões de pessoas aqui no Brasil, ou seja, mais de 60% da população adulta, está com o IMC acima de 25, e isso quer dizer que está com excesso de peso. Quando a gente avalia no mundo, estima-se que em 2025, mais de 2,3 bilhões de adultos estarão acima do peso. E como que a gente consegue evitar, né? A gente consegue evitar consumindo regularmente frutas, legumes e verduras. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda, no mínimo, de 4 a 5 porções de frutas, legumes e hortaliças, ou seja, 400 gramas por dia. No Brasil, nós somos os maiores produtores do mundo de frutas, legumes e hortaliças. E aqui, a população consome menos de 35%, ou seja, consome só 141 gramas dessas porções de frutas, verduras e hortaliças. Países como o Japão, que são países desenvolvidos, mesmo lá, eles não consomem a quantidade necessária. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que você ou os consumidores não consomem exatamente a quantidade necessária de frutas, legumes e hortaliças, a gente precisa de uma suplementação.
Então, a necessidade de suplementar depende dos nossos hábitos alimentares, das condições clínicas. Existem algumas pessoas que, mesmo consumindo frutas, hortaliças, consumindo regularmente todos os aminoácidos, ainda tem algum tipo de deficiência, ou vai passar por algum treinamento físico, ou está passando por algum tratamento onde apenas a alimentação não é suficiente. E aí entra a necessidade de uma suplementação. E o que são aminoácidos? Os aminoácidos, eles são essenciais, comuns a todos os seres vivos. Existem 20 diferentes tipos de aminoácidos e são fundamentais para a construção das proteínas. Então, como eu comentei, os aminoácidos, eles estão presentes em todo ser vivo, nas plantas, nos animais, nos micro-organismos e nos humanos. Quando a gente fala do corpo humano, o nosso corpo humano ele é cerca de 70% de água, né? Em alguns lugares, essa minha pesquisa está com 60%, mas muitos falam de 70% até 80%, então é muita água no nosso corpo, e a quantidade restante é proteína, que tem mais no nosso corpo. Para poder fazer as proteínas, precisa dos aminoácidos. A gente tem 15% de gorduras, de lipídios, e 5% de outros compostos. O aspartato de arginina, ele é uma associação de 2 aminoácidos, o ácido aspartico e a arginina. Os alimentos ricos em arginina são as carnes, os laticínios e as oleaginosas. E qual que é a importância do aspartato de arginina? Ele ajuda no tratamento da obesidade, ele atua na manutenção da massa magra do nosso corpo, ele ajuda a combater a fadiga física e mental, ele melhora o fluxo sanguíneo e ajuda a controlar a glicemia, ele é um tônico, estimulante e protege o fígado, um hepatoprotetor. O Descarb-A, ele é um coprocessado de aspartato de arginina com amido modificado, e ele tem uma quantidade de arginina elementar de 48,2 a 53,8. Mas o que é um coprocessado? O coprocessado, ele não é apenas uma mistura física. O coprocessado, ele passa por um processo físico-químico onde as partículas ficam juntas. Ou seja, você consegue juntar e modificar aquela matéria-prima para conseguir ter uma melhor fluidez, uma melhor compressibilidade e ajudar que o produto não tenha aderência ao ferramental, ou seja, para melhorar a maquinabilidade daquele produto. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor de onde veio esse termo maquinabilidade. Então, o coprocessado, você não adianta comparar um coprocessado apenas com uma mistura física. Por quê? Porque ele passa por um processo, pode ser um processo de granulação úmida, pode ser um processo de spray dry, pode ser um processo de compactação a seco, ou seja, granulação a seco. Então, ele passa por um processo além da mistura, onde as partículas elas vão ficar juntas, fazer algum tipo de ligação iônica, pontes de hidrogênio. São ligações que não alteram a molécula. São ligações onde o produto ele vai continuar sendo um aspartato de arginina e a outra matéria-prima que a gente está trabalhando, que aqui é um amido modificado. Ele não vai mudar. O que vai mudar é o tamanho de partícula, a distribuição granulométrica e o que vai gerar de resultado a partir daí. Quando a gente fala de processos, né? O aspartato de arginina para compressão direta, o Descarb-A, ele foi desenvolvido para trabalhar com processos de compressão direta, processos DC, processos onde você não precisa passar por mais nenhuma etapa como uma granulação, para conseguir ter um processo que flua bem, um processo robusto, que não tenha variação lote a lote. Quando a gente compara um processo de granulação úmidas, as etapas são o dobro. Por exemplo, aqui, a granulação úmida, você precisa pesar as matérias-primas, fazer uma mistura prévia,
submeter a uma granulação, calibrar os grânulos, secar, calibrar os grânulos secos, fazer uma mistura final e depois seguir para compressão, encapsulamento ou invase, quando a gente estiver trabalhando com sachê. O Descarb-AA, fazendo o processo de compressão direta, pesagem, calibração das matérias-primas, o que é comum, uma mistura e a compressão, o invase ou o encapsulamento. Esse é um teste que a gente fez. Aqui mesmo você consegue baixar o nosso material, nos links de materiais, onde tem a nossa ficha técnica, onde também mostra um resumo dos nossos testes. Mas você consegue acessar todo o material completo, com todos os testes, os dados que nós fizemos no nosso P&D aqui no Brasil, mostrando exatamente o que alterou e como que a gente conseguiu transformar um aminoácido sem fluxo, sem compressibilidade, que aderia aos ferramentais, num produto pronto para uso. Esse daqui foi um teste que a gente fez mostrando o ângulo de repouso e o quanto aquele produto conseguia fluir livremente por um orifício através de uma superfície física. Esse é o Descarb-AA. Ele foi testado no nosso analisador de fluxo. Olha como ele flui bem. Abertura de 10 milímetros, é uma abertura bem pequena para uma análise de pós, é a recomendada. Quando a gente fala nesse teste de ângulo de repouso, quanto menor o ângulo de repouso daquele pó, melhor será o fluxo, melhor será as propriedades de fluxo daquele pó. Essa é um teste, né, regulado pela USP 43. Então, ele é um teste farmacopeico, onde a gente consegue classificar se aquele produto ele está adequado para um processo de compressão direta ou ele precisa passar por algum processamento, como uma granulação, para conseguir chegar num produto ideal para a compressão, quando a gente fala em propriedades de fluxo. O Descarb, o ângulo de repouso do pó antes de passar pelo processo, só o pó de aspartato de arginina misturado com amido, sem ser um coprocessado, ele não fluiu livremente. Então, para a gente conseguir fazer o teste de ângulo de repouso, foi necessário usar um auxílio mecânico para o pó poder escoar. Então, aquele vídeo que vocês viram antes é o vídeo do Descarb-AA, onde não precisou de auxílio mecânico. Aqui, para a gente poder comparar o pó versus o Descarb-AA, a gente viu que o aspartato de arginina em pó, ele teve um ângulo de repouso de 47,5. E avaliando na nossa tabela que a USP determina, esse é um fluxo pobre, ou seja, lá recomenda que o produto seja feito por uma granulação úmida. O aspartato de arginina em pó, como ele está, ele não é recomendável para poder fazer processos de compressão direta. O próximo que a gente vê é o Descarb-AA. O Descarb-AA, ele teve um ângulo de repouso, a gente consegue ver que está mais baixo esse ângulo, de 36, ou seja, ele está adequado para trabalhar com processos de compressão direta. E outra coisa, ele não precisou de um auxílio mecânico, ele fluiu livremente por 3,9 gramas por segundo. Então, isso mostra o quanto ele flui bem, o quanto ele está preparado para fazer processos de compressão direta, processos de via seca. Um outro teste que nós fizemos é um teste que está determinado desde 2018. Existe na USP também um compêndio oficial, 1062, que é caracterizando a compressão de comprimidos. O processo de compressão, ele já existe há muito tempo, há um século. E mesmo assim não existia em nenhum lugar nada determinando o quanto a gente conseguia mostrar, né? Não existiam metodologias experimentais padronizadas para caracterizar o processo de compressão de comprimidos. Esse daqui, a gente tirou esse desenho da USP,
E ele determina a relação entre os parâmetros de compressão para uma análise de dados de compressão. Então, quando a gente consegue determinar a força de compressão, a dureza do comprimido, o quanto foi aquela tensão de ruptura, quando a gente quebra e analisa a dureza, ou a pressão para poder forçar o comprimido e fazer o comprimido, a gente consegue determinar a maquinabilidade do produto. Quando a gente fala que um produto ele é compressível, onde ele não adere ao ferramental, ele sai, a força de ejeção é suficiente para poder retirar aquele comprimido do equipamento, a gente consegue dizer que aquele produto tem uma excelente maquinabilidade, ou seja, não é apenas a compressão, mas a força também de saída e retirada do comprimido. O que nós podemos comparar aqui? É a força de compressão versus a dureza. Nós vimos que para conseguir chegar numa dureza de 10 kP com o pó e uma dureza de 14 kP, uma dureza linear crescente, foi necessário para o pó colocar mais força de compressão. Então, a gente conseguiu determinar que o Descarbe A ele tem uma maquinabilidade superior em 46% em relação ao pó. Esse teste ele foi feito na nossa simuladora de compressão. A gente tem uma simuladora de compressão de bancada, onde nós fizemos o teste com uma punção ferramental de 6 milímetros e uma massa de produto de 120 miligramas. Você consegue ver o teste completo com mais informações na nossa literatura no site da Chemiunion. O que isso quer dizer? Quando a gente força mais para conseguir uma dureza no comprimido, você pode desgastar mais o seu ferramental, o seu equipamento, a manutenção do equipamento vai ter que ser feita mais tempo. Então, se você faz a manutenção a cada ano, se você força muito o seu equipamento, às vezes ele pode quebrar o seu punção, você pode ter problema na hora de conseguir uma dureza maior. Fazer o produto robusto, ele fica muito mais suscetível a variações climáticas, variações de operador, variações de outras matérias-primas que estão envolvidas. Um outro teste que nós fizemos é a força de ejeção e adesão. Usando o Descarbe A, nós vimos que os valores que estão bem embaixo no gráfico, a força necessária para retirar o comprimido da matriz e do platô, na hora que está no final da compressão, elas são forças muito baixas. Isso determina que o produto ele não adere, não vai ter menos chances de aderir ao ferramental. Quando a gente trabalha com aspartato de arginina em pó, sem o coprocessamento, olha a força que foi necessária para poder retirar o comprimido. Então, a força de adesão e ejeção, ela foi superior. O Descarbe A, ele é também, da mesma forma, se você quiser mais informações desses testes mais completos, esses e outros testes que nós fizemos, na literatura ele está completo. Então, o aspartato de arginina, ele teve uma força de ejeção 38 vezes menor quando comparado ao aspartato de arginina em pó. Ele não teve aderência ao ferramental, ele teve uma excelente fluidez, uma fluidez adequada para processos de compressão direta e processos sólidos. E assim a gente consegue ter uma otimização de custo de processo, porque é menos tempo de produção, o produto ele fica menos exposto, você consegue garantir melhor estabilidade também no produto, porque diminui a exposição dele. E aonde a maquinabilidade e o fluxo influenciam? Na hora da compressão. Na hora que está escoando um pó, a variação de peso. Então, o fluxo, ele ajuda a não ter variações de peso. A compressibilidade, a maquinabilidade ajuda na hora da compressão e na hora da saída do comprimido. Então, quando a gente está trabalhando na produção, quando a gente desenvolve um produto e trabalha com um produto pensando que ele vai para a produção, vai trabalhar com máquinas rápidas, onde você precisa garantir que não tenha variação,
para conseguir transferir o produto, se você é do desenvolvimento para a produção, se você está na produção e quer trabalhar com um produto mais robusto, pode falar com a gente. Então, além desse produto, né? Então, se você quer saber mais do Descarb AA, você pode apontar a sua câmera para esse QR Code e ele vai levar direto para a nossa página do site. Nós temos a literatura em português, que está nesse QR Code. Se você quiser, tem em espanhol, em inglês também. Se você quiser agendar uma apresentação completa para tirar dúvidas comigo ou com a área comercial também, pode ficar à vontade de chamar a gente. E se você tem algum produto, algum problema de compressão, não só da parte de suplementos, mas também farmacêutica, a Quimiune, ela faz recipientes farmacêuticos também. Então, nós conseguimos trabalhar com uma gama de produtos veterinários também. Se você precisa de um processo de compressão, a gente pode trabalhar também com recipientes veterinários. Então, a gente pode te ajudar no seu projeto. Da mesma forma, utilizando os equipamentos que a gente tem, a simuladora de compressão, o analisador de fluxo e alguns outros dentro do nosso equipamento, nós temos também uma revestidora de comprimidos, onde nós podemos fazer testes em pequena escala, mostrando os benefícios. Temos uma linha de produtos de revestimento, então o nosso laboratório está equipado para receber esse tipo de produto e também para trabalhar com esse lançamento do Descarb AA. Siga-nos nas nossas redes sociais, esse QR Code ele vai dar acesso ao nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, podcast, YouTube, então a gente está presente em quase todas as redes sociais. E por lá pode ser uma boa comunicação para nós, tá bom? Por hoje é isso.